a descobrir essas verdades guardadas no mais profundo de nós mesmos nesse inverno. Mas agora é hora de florescer, tá chegando o dia, é setembro. Setembro vai chegando, a primavera vai se aproximando, e é isso que a gente vai buscar. Vamos buscar essa primavera que vai chegar nesse setembro aí, para que a gente possa desabrochar, para que a gente possa florescer, mas que a gente possa construir um mundo em que todos podem florescer. Todas podem florescer, todos podem florescer. E é por isso que nós aqui na G Mundo estamos reunidos, porque entendemos que o mundo que a gente quer construir, esse mundo aí da G Mundo que a gente quer construir, esse giramundo que nós queremos, é um mundo onde todos podem florescer, sendo quem é, descobrindo quem é, nos aprofundando em quem nós somos, para encontrar esse Cristo que somos e construir o reino de Deus que nós, como seguidores dele, nos comprometemos em construir, pois esse reino é aqui, é agora que a gente tem que construir esse reino. Então, é na base de muita luta contra a opressão, em defesa dos desamparados, dos que sofrem, dos oprimidos. E é nessa construção que vamos sim construir o reino de Deus na terra, que vamos sim sermos um com o Pai, como nosso mestre que nos ensinou, sermos um com ele, se ele é a verdade e a vida, o caminho, então somos um com ele. E se ele disse para a gente, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Não foi para que você tenha vida. Vocês, porque a vida só é possível em coletividade, a vida só é possível sendo vivida no compartilhar, na comunhão. Na comunhão. E é nisso que acreditamos, é por isso que nos reunimos, é por isso que lutamos para manter essa obra aqui da Garagem Mundo, essa igreja antifundamentalista, essa igreja revolucionária, essa igreja progressista, e estamos em tempos aí de celebrar nossa existência enquanto seguidores de Jesus, mas enquanto irmãos reunidos nessa eclésia aqui, nessa igreja. Então, o que temos hoje é para celebrar e nos preparar para essa primavera que chegará e que celebraremos as vitórias daqueles que resistem e lutam. Meus irmãos, então, cá estamos, compartilhado aí o sentimento do dia para hoje. Gostaria de trazer aqui as lembranças, né? Nossas lembranças para quem está chegando hoje. Tem alguém chegando hoje aí? Tem alguém chegando hoje? Fala aí no chat. Se tem alguém que é novato aqui na Gemundo, caí hoje aqui, meio despreparado, não sei muito o que está acontecendo. Então, se tiver alguém que está chegando hoje, dá aquele salve aí para a gente. Ó, Ana Elísia Alves Ferraz, pois seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Que felicidade que você está aqui. Então, espero que minha fala aqui, a parte que você pegou, tenha ajudado já a entender aí. Mas saiba que nós temos os nossos cultos todas as quintas-feiras, tá? Às 20 horas. Então, pode ficar esperto aí. Onde você recebeu esse link, toda semana vai bater o link lá para nosso culto público da Gemundo. Mas, para os membros, tem a ceia no primeiro domingo de cada mês, né? Então, dominguinho agora tem,
né? Então já fica esperto aí na nossa agendinha e fala, mas eu não sou membro, como é que eu faço para ser? Quem já está aqui há mais tempo e ainda não é membro, procurem as lideranças da nossa igreja para se preencher, para dizer que quer fazer o processo de filiação, né? E quem já é, fique atento para acompanhar os benefícios, né? As atividades da nossa igreja, para que você também seja abençoado com todos os benefícios de fazer parte de nossa comunidade. Então, nós temos a É Bom, que é a nossa escola bíblica online de estudo, né? Temos muitas atividades aqui na nossa G-Mundo. Gostaria de pedir um apoio agora para que nossa equipe pudesse compartilhar aí o QR Code da nossa igreja para que você que está chegando hoje, não, Ana, não acha que é pedir lança de dinheiro não, viu? É porque nossa comunidade atende realmente aos necessitados. Muitas pessoas batem na porta pedindo suporte. Então, a gente vai compartilhar aí a chave Pix para que quem puder, a chave Pix, compartilha aí na tela, chefia, e coloca também no nosso chat, porque esse dinheiro vai ser usado para caridade e não vai lhe garantir um lugar no céu. Não importa. Se você pode doar o tanto que você puder aí, doa muito, doa bastante, vai ajudar pessoas, mas não vai lhe garantir um lugar no céu. Não tem salvação certa através de doação de dinheiro, não, tá? Não é isso que vai lhe garantir nada. Mas, se você quer ajudar pessoas em necessidade, saiba que nossa solidariedade, nossa filantropia, nossa caridade está sempre ativa aqui. A caridade, como a maior das virtudes teologais, é um dos pilares da nossa Garagem Mundo. Então, tá aí a chave Pix no nosso chat. Fique à vontade. Tá querendo ajudar alguém, não sabe quem? Manda o Pix aí, que você pode ter certeza que vai chegar realmente para alguém necessitado que está na nossa rede de amparo, certo? Então, dito isso, realizado nossos recados, gostaria então de chamar aqui, né, uma música para dar uma aquecida no nosso coração. E nós temos nosso Ministério do Louvor, que está hoje, vai trazer aí nosso irmão Rafael, vai trazer uma música, não sei se é agora na música de abertura, mas já peço aí para engatilhar quem vai anunciar aí. Aqui, pronto, ali. Isto. Então, vamos agora trazer uma canção para que a gente possa elevar nossos corações em louvor, para que possamos, na sequência, receber a palavra de nossa pastora e líder, Thaís de Queiroz. Solta o som, DJ. Ao meu redor, entender o que virá, se bem longe vou estar diante de ti. Eu entreguei os meus caminhos pra te sentir e nunca mais chorar sozinho. Mas cansado estou e fraco a espera. Tua doce voz vem ao meu sono despertar. Manda teu espírito, vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui pra me consolar.
pra me consolar. E só você faz o mar se acalmar. E traz paz, iluminando meu olhar. Sabes ouvir as dores do silêncio e persistir em tecer os pensamentos. Sei que em você encontro meu alento. Estendo as minhas mãos, entrego os meus sentimentos. Manda teu Espírito, vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui, pra me consolar. Manda teu Espírito, vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui, pra me consolar. Manda teu Espírito, vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui, pra me consolar. Manda teu Espírito, vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui, pra me consolar. Obrigado. Beijo pra vocês. Salve, salve, salve. Bem, passado aí o meu áudio aqui deu uma engasgadinha, mas o homem canta demais. Então, aproveitando aí a bondade de nosso ministério de louvor, que trouxe aí, né, uma canção pra gente. Agora, com vocês, a inigualável, a garageira raiz dos primórdios, das fundações dessa comunidade. Nossa magnânima pastora Thaís de Araújo. Sejam bem-vindas. E Tarsis, tem a música do Jean ainda. Você quer deixar para depois. depois? Ah, então tá bom. Para amaciar os corações. Esse é para preparar e o outro é para passar um bálsamo. Vai despedir. Então tá bom. Tá bom, meu áudio? Meu som tá bom? Vou ligar a câmera aqui para vocês me verem. Boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Obrigada por estarem aqui junto com a gente hoje. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam à vontade nas suas casas. Espero que vocês estejam bem. O Rafa acabou de entrar aí. Ô, Rafa, a gente acabou de ouvir sua canção. Ah, disse que o som está ótimo. Então, beleza. Gente, antes de partir para a palavra, eu queria só comentar essa questão das contribuições que o Tarsis falou aqui, aproveitando que a gente tem uma convidada nova, né? Reforçar que a gente não cobra dízimo, que a gente não cobra oferta, que as nossas contribuições são voluntárias e que nos últimos tempos a gente tem trabalhado de forma mais
eficiente, de forma mais intencional, para deixar esse nosso processo de arrecadação cada vez mais transparente, porque a gente tem muito respeito pelo dinheiro dos irmãos, pelo dinheiro das irmãs. A gente sabe que é um dinheiro suado, então nada mais justo do que a gente prestar essa transparência do uso do dinheiro dos irmãos. Então, a nossa secretária, a Cora, mensalmente disponibiliza nos grupos de membros e de conversas um link com a prestação de contas integral do que entrou, do que saiu, com o que a gente usou. Se você não é membro, mas é um contribuinte, você ajuda, você contribui, você faz a sua oferta, mas você não é membro, você pode solicitar à nossa secretaria também, a qualquer momento, essa prestação de contas, tá bom? O extrato da conta, que está atualmente no nome do nosso pastor Marcos, é apresentado integralmente para a nossa secretária, de 15 em 15 dias. Ele tira o extrato e presta contas para ela, tá bom? E fazem aí essa gestão dos recursos. E, não sei se todo mundo está sabendo, a gente está passando por um processo de formalização da nossa igreja. Então, a gente está com um projeto de criar um CNPJ, de formalizar a nossa situação, de regularizar a nossa situação, inclusive para que, por exemplo, a gente possa ter uma conta com o nome da igreja, para que a gente não precise usar a conta, o nome de uma pessoa física, como a gente tem feito ultimamente. E aí, nesse período que a gente está juntando esse dinheiro para fazer esses trâmites jurídicos, administrativos, os recursos digitais da igreja têm sido doados. Então, esse Meet não está sendo pago com recurso da igreja, ele está sendo doado. Algumas outras ferramentas que a gente utiliza, de edição, de imagens, de vídeo, também estão sendo doados nesse período. E o valor da ajuda de custo, que era direcionado à nossa secretaria, também está sendo doado nesse período para que a gente consiga fazer essa arrecadação e para que a gente consiga pôr para frente esse nosso CNPJ, para a gente ter tudo formalizado, bonitinho, como a nossa igreja precisa e merece, tá bom? Esse projeto que é gigante, tá bom? Junto a isso, as ajudas continuam, né? Como o Tarsis citou, a gente ajuda uma pessoa que precisa pagar uma conta de luz, que precisa de uma comida, uma cesta básica, que precisa de um gás que acabou. Então, pessoas da nossa comunidade que estão em situação de vulnerabilidade, elas são ajudadas por esses recursos, tá bom? E vocês sabem que esses pedidos, essas demandas, elas não cessam. Então, se você é um contribuinte, continue sendo um contribuinte. Se você não é, se torne um contribuinte, né? Usufrua de todo esse processo de transparência que a gente apresentou aqui hoje. E fique atento, veja como você pode continuar nos ajudando, tá bom? Agora, sem mais, vamos iniciar aqui a mensagem dessa noite. Cumprimento novamente vocês, tá bom? Eu trouxe uma mensagem, na verdade, eu já estava refletindo sobre esse tema há algumas semanas. E semana passada, quem esteve aqui, ouviu a mensagem que a Inoli trouxe, né? Sobre a paternidade de Deus, ela deu o tema de Aos Olhos do Pai. E ela falou sobre esse pertencimento da gente ser e da gente se enxergar como um filho de Deus. E como essa ideia de ser um filho de Deus é uma ideia que está profundamente em disputa no campo da religião, de forma geral, né? Então, as pessoas se sentem no direito de dizer quem pode se chamar filho de Deus, quem não pode. E a Inoli discorreu sobre isso, né? De forma muito sensível e muito legal. E eu queria humildemente dar prosseguimento a esse tema, né? A partir das reflexões que eu tenho feito, das coisas que eu tenho estudado. E é muito interessante porque, assim, existe uma fala, uma ideia que circulou muito
no meio cristão, no meio gospel, isso a gente encontra, por exemplo, em ministração da Ana Paula Valadão, em pregadores famosos que dizem assim, olha, há pessoas que tiveram péssimas experiências com seus pais homens, né, no caso pai e pai, e por esse motivo essas pessoas têm dificuldade de entender, ou gostar, ou se adaptar a essa ideia da paternidade de Deus. Como eu disse, isso é um discurso que foi amplamente... Me chamou? Não. Tá bom. Achei que minha irmã tinha me chamado aqui. Então, esse foi um discurso, uma ideia que foi amplamente, né, divulgado, como eu falei, tem Dívida do Diante do Trono, tem ministração da Ana Paula Valadão, isso. E eu acho que dentro dessa ideia, a diferença que a gente tem entre a igreja tradicional e a igreja progressista é que uma pegada que a igreja progressista fez, assim, inaugurou, foi trocar a ideia de Deus Pai pela ideia de Deus Mãe. Inclusive, no nosso meio, aqui na garagem mesmo, tem algumas pessoas que vão, quando vão orar, chamam Deus Mãe. E, assim, é justo, eu entendo em que lugar isso tá, eu entendo o que a pessoa que faz isso tá querendo evocar, tá querendo transmitir, só que a gente tem um problema, porque, assim, essa ideia, ela circula em torno da ideia de que Deus é pai, essa paternidade de Deus é boa, Deus é bom, e a representação de paternidade que a gente tem na nossa sociedade atual, brasileira, do século XXI, não corresponde a essa ideia de bondade atrelada à paternidade. Então, como essas pessoas entendem que na nossa sociedade essa ideia de bondade está atrelada à maternidade, se entende que substituir pai por mãe já dá conta do problema. Só que eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, que até a ideia que a gente tem de maternidade na nossa sociedade também é uma ideia, de certa forma, ruim. Por quê? Porque as nossas mães, de forma geral, são pessoas sobrecarregadas, são pessoas que não têm tempo para si, elas carregam aquele peso, aquele negócio do amor incondicional, então a mãe tem que amar tudo, tem que esperar tudo, tem que suportar tudo. A mãe é a própria manifestação daquele amor lá do Paulo, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. E a gente, como pessoas esclarecidas e pessoas iluminadas, a gente sabe que não deve ser assim, né? Que a mãe, ela tem direito a ser um ser humano, tal como qualquer outro ser humano. Então, essa carga e esse peso e essa expectativa que a gente tem sobre as mães é ruim, da mesma maneira. Então, pensando por essa perspectiva, então eu vou agora tratar Deus mãe, porque Deus ama incondicionalmente. Você realmente acha que Deus deve te amar como a sua mãe ou como essa mãe que a gente tem idealizada? Pensando nisso, eu fui para o texto, principalmente para o Antigo Testamento, para analisar qual é essa ideia de paternidade que está imbuída quando a gente fala que Deus é pai. Porque a gente já acostumou a falar isso. Deus é nosso pai, Deus é o pai da humanidade, todos nós somos irmãos. É uma ideia até universalista, de certa forma, né? E a gente tem, no Antigo Testamento, uma série de descrições de manifestações de pais e paternidades que a gente precisa considerar elas quando a gente vai pensar que, por exemplo, Jesus disse que era filho de Deus, ou que Deus seria seu pai. Então, quando Jesus vai falar que Deus é pai dele, ele tinha uma ideia de paternidade que não necessariamente é a ideia que nós temos de paternidade. E também, inclusive, não é a mesma ideia que nós temos de maternidade. Então, acompanhem comigo, por favor. Primeiro, a gente tem na história de Caim, um texto de Gênesis 4, 14 e 15, que diz assim: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará,
O Senhor, porém, lhe disse: porquanto qualquer um que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer um que o achasse. Então, esse aqui já é o finalzinho da história, quando Caim mata o seu irmão, conversa ali com Deus, e ele vai fugir, porque provavelmente sua família, seus irmãos, ou até mesmo seu próprio pai, iria vingar a morte do seu irmão e iria matar ele. Então, a história diz que Deus coloca essa marca nele e diz: aonde quer que você for, quem te matar vai morrer também. Então, leve essa marca para ninguém te matar. A gente já volta para explicar o que isso tem a ver com paternidade. Depois, em Gênesis 2:14, a gente tem a história de Abraão, versículo do 4 ao 8. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor havia lhe ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Avançando um pouquinho mais, ainda em Gênesis, a gente tem a história de Isaac, quando Isaac chega na idade de casar, que o pai dele pede que o servo dele vá procurar uma esposa para ele. E aí o pai diz assim: diz para o servo, né? Para que jures pelo Senhor, Deus que está nos céus e o Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás uma mulher para Isaque, meu filho. Ou seja, o que ele está falando? Eu não quero que meu filho se case com uma dessas mulheres aqui, cananeia. Vai lá na minha parentela, vai lá na casa dos meus parentes e traz uma mulher que seja da minha família, uma prima, uma sobrinha, uma tia, alguma coisa ali da parentela. Finalizando Gênesis, a gente tem a história de Jacó indo para o Egito, né? E aí diz assim, no capítulo 46, versículo 26 e 27. Todas as pessoas que vieram com Jacó ao Egito, que eram descendentes dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas as pessoas foram 66. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então, reparem que a gente está trazendo aqui vários modelos familiares, digamos assim, do Antigo Testamento, para a gente entender como que era essa organização familiar. Em Josué 24:15, a gente tem Josué dizendo aquela célebre frase muito conhecida: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repara que ele não descreveu quem era, ele não disse eu e minha família, ele disse eu e minha casa, que é também uma denominação um pouco mais ampla. Depois a gente tem, em Juízes 8, 30, 31, a descrição da família de Gideão. Um outro exemplo aqui para a gente ver. E Gideão teve 70 filhos, todos provenientes dele, porque tinha muitas mulheres. Também sua concubina, que estava em Siquém, e lhe deu à luz a um filho, cujo nome pôs Abimeleque. Agora, a última referência, porque são muitas, mas assim, só para a gente finalizar aqui, a gente tem a descrição da família de Davi, quando ele ainda morava com seu pai. Ora, o filho de um homem chamado Jessé, da cidade de Belém, era dos filhos de Efrata, de Efraim, e esse homem tinha 8 filhos. Davi era o mais moço. E os 3 mais velhos de Davi seguiram a Saul para a guerra, e os outros ficaram com o pai no campo, apacentando os rebanhos. Isso está em 1 Samuel 17, 12 e 15. Vou encerrar por aqui os exemplos, porque são muitos. Mas o que todas essas histórias trazem para a gente, e o que elas têm em comum, e o que elas denotam? Famílias muito numerosas, com muitos filhos, e que esses filhos, eles não tinham uma vida nuclear, como a gente tem hoje, né? Que um filho casa e vai alugar um apartamento e vai morar numa casa sozinho. Às vezes é uma pessoa, 2, às vezes são 3 pessoas, um casal e um filhozinho.
A gente está vendo aqui uma organização familiar que a gente pode chamar de tribal. É que tribo é uma palavra que meio que se tornou um pouco pejorativa. Então, a gente pode usar clã. Aqui, a gente tem mais do que famílias. A gente tem clãs, ou seja, grandes organizações familiares, onde, além de ter muitos filhos, a gente tem também outros entes absorvidos à família, né, agregados à família, que formam esse clã. Isso a gente viu aqui de várias formas. O Jacó, que agregou várias pessoas à família. A gente tem, enfim, todos esses exemplos aqui que a gente falou. E o que isso quer dizer para a gente? Voltando lá para Ana Paula Valadão, que hoje eu peguei a Ana Paula Valadão como o exemplo. Todas as canções, todas não, a maioria das canções que falam sobre Deus como pai, como aba, como paizinho, e aí versões mais novas, tipo, sento no colinho do papai, faço carinho na barbinha do papai, Alessandra Vilas Boas, essa. Todas essas canções, elas tratam da paternidade por uma perspectiva muito romantizada e muito infantilizada, tipo, paizinho. E todos nós aqui temos pai e mãe, acho que todo mundo aqui é adulto, e mesmo sendo adultos, temos pai e mãe. Não é porque a gente cresceu que a gente deixou de ter pai e mãe. Mas todas essas canções e todas as pregações e todas as perspectivas que vão tratar dessa paternidade de Deus infantilizam completamente o ser humano e colocam as pessoas, a gente, como, tipo assim, bebezinhos no colinho do papai, né? Pessoas infantis, pessoas pueris, pessoas não desenvolvidas, que precisam a todo momento daquele cuidado incessante, que sem isso não sobrevivem, que sem isso não desenvolvem. É assim ou não é? E eu entro agora naquilo que a Enoli falou, porque é isso. As pessoas disputam essa ideia de quem é amado por Deus ou não, ou quem é filho de Deus ou não, porque creem e seguem essa perspectiva mais infantilizada, sabe? Porém, olha o tanto de texto que a gente leu aqui, várias referências para todos os gostos, demonstrando que a paternidade trazida, né, como essa metáfora, porque a gente não é literalmente filho de Deus, isso é uma metáfora, uma representação. Então, qual é o sentido quando se traz essa representação? O que significa ser filho de Deus? Essa paternidade que a gente viu aqui no Velho Testamento, ela está ligada, então, a essa ideia de um clã. E o que significa pertencer a um clã? Ou o que significa, então, ser filho de Deus sobre essa perspectiva? A primeira coisa, que é muito importante, é uma ideia de seguridade. A gente viu lá na história de Davi, por exemplo, que os filhos que não foram para a guerra continuavam com o pai Jessé no campo, criando ovelhas. Responde para mim, você acha que todos os filhos lá gostavam de morar com o Jessé? De obedecer às ordens do Jessé? De viver como o Jessé mandava? Não. Geralmente, e aí a geração vai entender, geralmente a gente mora com o nosso pai por uma questão financeira. Não é porque a gente adora o nosso pai, a nossa mãe, não consegue viver sem ele. Muitas pessoas, inclusive, vai com seus 40, 50 anos, que atualmente se divorciam, geralmente voltam para a casa dos pais por uma questão financeira. É isso ou não é? E aqui não é diferente. Por quê? Você pertencer a um clã, a essa grande família, principalmente num contexto agrário, principalmente num contexto de rural mesmo, e isso te dá uma seguridade que te ajuda a ter mais chances de permanecer vivo, de sobreviver. Então, lembra daquelas necessidades básicas lá da pirâmide do Maslow? Alimentação, abrigo. É isso que significa, digamos assim, são esses os benefícios que vêm com a submissão, digamos assim, né? Mas com esse pertencimento a esse clã. Então, por isso que essas famílias, mesmo grandes e numerosas e com filhos e netos, continuavam juntos. Por quê?
a alimentação estava garantida, estava mais garantida, eu tinha mais força de trabalho, eu tinha mais gente para defender a terra, mais gente para defender a plantação, questão de abrigo de chuva, de dormir no relento, sabe? Quando você está debaixo dessa família, desse clã, você tem essa seguridade não garantida, mas assim, a sua proteção está mais próxima de se cumprir do que se você fosse uma pessoa sozinha que tivesse que enfrentar aí a vida sozinha. Então, de repente, uma estabilidade financeira, saúde, sabe? Saúde para viver, proteção contra os perigos, essas que são as necessidades mais básicas que uma pessoa precisa para viver. Quando alguém estava dentro de um clã, pertencendo a uma família, essa pessoa podia contar com essas coisas. E a segunda coisa que está ligada a essa ideia de clã e essa paternidade, né? Porque, de novo, a paternidade aqui, ela não é uma paternidade literal. Quando Abraão sai da terra, ele leva Ló, que era o seu sobrinho. A gente tem aqui o Josué, por exemplo, falando eu e minha casa, a gente pode presumir que ele tinha, sei lá, servos, agregados, outras pessoas que faziam parte dessa família. Então, vejam bem, por que eu usei aquele exemplo de Caim no início? Porque quem iria perseguir Caim, como a gente falou, seria alguém da família. Um estranho não iria achar ele no mato e matar ele. Então, vejam só, quando você está debaixo desse clã, dessa proteção, desse pertencimento, independe do espaço geográfico que você ocupa e que você está. Você pode ir para onde for, você vai continuar pertencendo àquele clã, você vai continuar pertencendo àquela família, sabe? Esse pertencimento dessa paternidade, dessa forma de organização familiar e social, independe do lugar que você ocupa no mundo, do lugar físico, do lugar geográfico. Exemplo disso é a noiva do Isaac, até então não era noiva dele, mas que era parente do Isaac, que o servo foi procurar lá no fim do mundo, lá na outra cidade, no outro não sei o quê, e mesmo distante, aquela pessoa não deixou de ser parente do Isaac. Porque é isso, o clã, esse pertencimento que vem do clã, ele transborda, sabe? Ele vai além do que a gente delimita geograficamente. E também independe de laços sanguíneos. A gente também já falou sobre isso. A junção, a união, a aliança que existe no clã, ela não está ligada a uma parentalidade consanguínea. Não precisa ser só o seu. Você não precisa necessariamente ser filho de sangue daquele patriarca ou daquele pai para pertencer à família e gozar desses benefícios, tá? Se você passou por um processo de agregação, você está dentro do clã e você é tão parte daquele clã e você participa como se fosse um filho, sabe? Sem nenhum tipo de distinção. Isso a gente pode observar nessas coisas que a gente falou. Mas, para finalizar, vamos ver o que Jesus falou dessa paternidade. Porque se Jesus era um judeu que cria nos patriarcas, que cria na lei, nos profetas, provavelmente Jesus, quando falava pai, ele não estava falando do pai brasileiro do século XXI, ele não estava falando da mãe brasileira do século XXI. Provavelmente Jesus tinha essas referências de paternidade. E aí essa paternidade, de novo, que não é se o seu pai foi legal, foi ruim, e Deus vai ser igual a ele ou vai ser melhor. Não. É uma paternidade enquanto um conceito, né? Enquanto uma experiência social compartilhada. João 14, 8. A partir do versículo 8. Então Felipe disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus vai dar uma bronca no Felipe. Versículo 9. Jesus lhe respondeu: Felipe, há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes me dizer, mostra-nos o Pai? O
que eu tenho para dizer com isso? Se você deseja ser um filho de Deus, se você deseja se chamar uma filha de Deus, se essa nomenclatura para você é importante, se você preza por isso, se entender enquanto filho de Deus é importante para você, esses são, entre aspas, os benefícios que vêm quando você está debaixo desse clã, quando você é filho de Deus. Que, como a gente acabou de ver, são basicamente as necessidades para a sobrevivência. E se você pensar por uma perspectiva prática, a gente já tem, como filho de Deus, ou não, de repente essa nomenclatura não seja importante para você, mas esse pai, ele já nos deu as condições necessárias para a sobrevivência, que é abrigo, alimentação, saúde, proteção contra perigos e ali uma certa estabilidade. Por que eu não tenho isso, então, de mão beijada? Por que eu tenho que trabalhar para ter dinheiro? Por que eu vivo doente? Porque nós, enquanto seres humanos, criamos um sistema social, financeiro, político, que a gente não permite que esses bens cheguem a todos os filhos de Deus. Então, por exemplo, a água, você tem que pagar por ela. A comida, se você não tem terra para produzir, você tem que comprar. Se você não tem dinheiro, você não come. A saúde, a gente tem tido um estilo de vida cada vez mais prejudicial para a nossa saúde. Então, ao longo da vida, a gente desenvolve doenças e questões e males assim que não necessariamente a gente desenvolveria no mundo ideal criado por Deus. Então, veja, se a gente está trabalhando com essa ideia da paternidade nesse sentido, nós já somos filhos de Deus, sabe? Porque a gente já goza dessas ideias, desses recursos, desses modos que são necessários para a gente sobreviver. E aí, a gente tem outras necessidades. Se a gente lembrar lá da pirâmide lá do Maslow, tem outras necessidades que vêm. Autoestima, realização pessoal. E aí, voltando àquela ideia do Deus Pai, que nos infantiliza, que é uma ideia não de paternidade, mas de paternalismo, como se ele fosse cuidar de tudo para nós, como se ele fosse suprir todas as nossas necessidades, como se ele fosse a resposta para todos os nossos problemas, não está contida nessa ideia aqui do Velho Testamento de paternidade. Não é sobre isso. Ainda assim, Jesus vai continuar discorrendo sobre isso. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique sempre convosco. E o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. É muito legal como Jesus está falando de duas coisas diferentes aqui. Uma coisa que já existe, que já acontece, e uma coisa futura, que viria a acontecer. Às vezes, a gente se diminui, às vezes a gente se reprime, às vezes a gente se auto-entristece, porque a gente não entendeu isso aqui. Jesus disse que esse Consolador que vem do Pai, e o Pai é essa força que provê tudo aquilo que é extremamente necessário para a nossa sobrevivência, e ele proveu o Espírito, que é o Consolador, esse Espírito ele já está conosco, ele já está em nós. Logo, quando alguém se levanta para dizer que nós não somos filhos de Deus, que nós não somos dignos, que nós somos café com leite, que a gente não vale, a gente só acredita nisso se a gente não ouve isso aqui que Jesus está falando. Ele já habita convosco
e ele estará em vós. Beleza? Versículo 19. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui, órfãos é uma palavra-chave, porque você só fica órfão quando seu pai morre. Quando você não tem pai, quando você não tem mãe, você fica órfão. Então, aqui vem Jesus de novo dizendo, existe um pai. Essa força primaz, essa matriz, essa coisa primeira existe. A gente não vai ficar desamparado, sabe? A gente não vai ficar órfão. Versículo 19. Dentro de um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós também vivereis. Viver. Se Jesus vive, nós também viveremos. Isso está ligado ao que a gente falou lá sobre a paternidade que concede a nós os meios básicos de sobrevivência. E aqui Jesus vai expandir, não só sobrevivência, vida. E aqui eu dialogo com o que o Tarsis falou no início do culto, que ele veio para dar vida. E aqui Jesus afirmando mais uma vez que é o Pai quem dá vida a ele e quem dá vida para nós. E aí, isso a gente pode desromantizar, né? Tirar daquela ideia abstrata, espiritualoide, assim, e enxergar como essa ação desse pai, ela é física, é literal, é real, é palpável. Hoje a gente vive porque o pai nos concedeu esse privilégio e essas condições de vida. Para finalizar, o último versículo, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração e não tenha medo. Mais uma vez, Jesus demonstrando que aquilo que nos é estritamente necessário nos é assegurado pelo pertencimento a essa paternidade de Deus. Essa palavra, não tenha medo, não se perturbe, é uma das coisas mais libertadoras, é uma das coisas mais acalentadoras e trazedoras de paz que Jesus poderia dizer. Porque, de novo, no mundo que a gente vive, extremamente capitalista, extremamente imediatista, a gente vive ansioso. Tudo nos causa ansiedade. Eu não digo ansiedade no sentido patológico, ansiedade no sentido de sermos imediatistas, de ficarmos preocupados. E Jesus disse, eu dou a minha paz, não como o mundo dá, né? Deixo-vos a minha paz. E aí, talvez até hoje, para você ficava agoniado, pensando nisso. Ai, será que eu sou amado? Ai, será que eu sou querido? Será que eu sou bonito? Será que os irmãos gostam de mim? Será que eu agrado as pessoas? E aí Jesus traz aqui, ó, calma aí. Vamos nos concentrar, a princípio, no que é essencial. As demais coisas vêm. As demais necessidades são supridas em sociedade. Necessidade de amor, de afeto, de pertencimento, de comunhão, para falar uma palavra crente. A gente consegue achar essas coisas na nossa convivência em sociedade. E a gente precisa buscar essas coisas, porque elas também não são dadas de graça. A gente precisa fazer um esforço para alcançar essas coisas. Realização pessoal, autoestima e todas aquelas necessidades que estão no topo da pirâmide. Mas aquilo que nos é básico, o nosso Pai já nos deu. Porque o convite dessa mensagem é: sejamos filhos, mas não filhos bebês, filhos adultos. Eu sei que para qualquer pai, para qualquer mãe, é muito bom que o seu filho cresça, se desenvolva
e tome suas próprias decisões, e tenha suas próprias coisas, e tenha sua própria vida, porque quando a gente tem um bebezinho, a gente precisa cuidar muito, aí esse bebezinho vira um adolescente, a gente segura um pouco, outras coisas a gente libera, a gente deixa ele tomar ali algumas decisões, mas ainda assim o adulto é responsável por aquela pessoa, e quando aquela pessoa cresce, chega à maioridade, a expectativa, não só dos pais, mas de toda a sociedade, é que essa pessoa seja madura, seja autossuficiente, e seja capaz de tomar as próprias decisões, de ter as próprias coisas, de ajudar as pessoas, de ser um cidadão funcional, sabe? Mas aquelas necessidades básicas, necessárias, para aquele indivíduo se desenvolver lá no início, foi dada pelo pai. E é graças ao pai que aquele ser humano se desenvolveu, pôde chegar à maturidade e pôde se expressar como um adulto. Então, seja um adulto, seja filho, mas seja adulto. Seja filho, mas seja responsável. Goze daquilo que o pai lhe dá como recurso necessário para viver, para sobreviver, para se desenvolver, mas produza também você, sua própria vida, sabe? Desenvolva a partir daquilo que lhe foi dado, sabe? Não seja aquele adulto bebê que fica aguardando tudo do pai, que fica esperando tudo pelo pai, e que se frustra quando não recebe aquilo que quer, e que não fica chateado, e que não fica carente, precisando de amor, de afeto, e buscando isso de um lugar que não vai vir, porque a gente já tem condições de superar essas primeiras coisas, porque a gente cresceu, amadureceu, adulteceu. E a gente pertence a uma família, a um pai que vai estar conosco, que vai nos aceitar onde quer que a gente esteja, geograficamente. Não existe uma fronteira que impeça eu de pertencer a essa família. E também eu não preciso prestar contas sanguíneas. Eu não preciso estar colado com aquilo. Eu não preciso ser idêntico àquela família. Eu não preciso fechar com tudo. Porque essa familiaridade excede isso, né? Essa ideia de eu ter que ser parecido, de eu ter que ser igual, de eu ter que seguir os passos, de eu ter que ter o traço. Mesmo que você não tenha os traços fenotípicos, você é filho e você pertence à família. Mesmo que você esteja lá na Espanha, como Enólio está, você faz parte da família. Essa é a paternidade apresentada no texto. Então, quando a gente diz pai, é sobre isso que a gente está falando. Eu agradeço essa oportunidade. Tarsis, muito obrigada. É uma grande mestra mesmo. É uma rabina. Como fala, Rabi, mestre. Então tá aí uma mantenedora, uma discípula, fazendo a gente aqui nesse discipulado, na busca desse nosso Senhor e na busca dessa paternidade. E uma filiação, né? Ao mesmo tempo que Jesus compartilha essa paternidade, nos tornando todos filhos de Deus, nos faz, portanto, todos irmãos dele, né? Então isso é massa também. Você imaginar que a gente é irmão de Jesus Cristo. Eu gosto de curtir essa onda aí, de irmão de Jesus. Vamos lá, então. A próxima música aí, chefa. Solta o som para nossa segunda canção, que foi o combinado, né? Uma para abrir e outra aqui para nos conduzir para nossas conclusões. Se olhar bem de perto, verá
rosto sorridente não consegue sustentar essa dor que não deixa escapar. E por dentro se afoga, já não pode respirar. Me livra, me livra, me livra. Se olhar bem de perto, verá. E ainda que não veja, não planejo te deixar. Da tua dor eu vou compartilhar. Não prometo destruí-la, mas prometo te abraçar. Me olha, procura e acha. No teu deserto é impossível caminhar, mas te carrego por onde for, sem hesitar. Estou contigo, não te assombres, não te abandono, nunca mais sozinho andar. Quando te vi do meu lado, chorei. Te entreguei as minhas lágrimas, os meus fardos te lancei. Minha dor hoje tem um porquê. Mesmo que ela insista, ver teu rosto me mantém. Te vejo, te sinto, descanso no meu deserto. É impossível caminhar, mas nos teus braços sigo onde for, sem hesitar. Tu és meu trilho, minha morada, não te abandono, nunca mais sozinho. Tu és meu trilho, minha morada, não te abandono, nunca mais sozinho andar. Ei, rapaz, se esse falsete não for uma coisa divina, eu não sei mais o que é de Deus, não, viu? Que maravilha, que maravilha. Minhas irmãs, irmãos e irmãs, estamos chegando aqui no fim de nossas atividades, mas a nossa igreja tem uma diferença. Aqui você também fala. Aqui na nossa Gemundo, você tem voz, você não é só um número. Então, todos que estão aqui presentes, podem ficar à vontade. Nossa Ana Elisa está chegando hoje também. Pode ficar à vontade, só levantar a mãozinha e comentar